Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Encontros com o Futuro. Hoje nós vamos ouvir a palestra do nosso colega Júlio Chidara, engenheiro da turma de 1986. Eu vou fazer a apresentação dele e, desde já, agradeço a sua concordância em fazer a nossa palestra de hoje, que diz assim: sem GPS, o que ocorreria com o funcionamento das infraestruturas críticas do Brasil, como o Sistema Integrado de Energia Elétrica Nacional e o mercado financeiro? O Júlio é o atual presidente da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, eleito para o mandato de 2021 e 2025. Graduou-se em Engenharia Eletrônica pelo ITA em 86, é coronel engenheiro da reserva da FAB e atuou no início de sua carreira profissional na implantação do caça MX no primeiro 16º Grupo de Aviação, mas foi no âmbito da Comissão Coordenadora de Programa da Aeronave de Combate, que dedicou a maior parte de sua carreira profissional, atuando em projetos de modernização da Força Aérea Brasileira, como o Caça MX, o radar embarcado SCP-01, projeto Civan e o míssil de Arar ADARTR, entre outros. Possui ainda curso de Engenharia de Software no ITA, curso na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica, curso de Gerência de Projetos no CTA e MBA em Gestão de Processos na Universidade Federal Fluminense. Então, Júlio, com você, por favor. Muito obrigado, Paulo. Vou começando aqui com um vídeo para motivar aqui a palestra. There's pretty much nothing that we do as citizens of this world that isn't tied to space. The United States has spent the past half-century placing satellites into space that now provide the backbone for our daily lives. First television broadcast via satellite. The US Air Force operates the Global Positioning System, GPS. Our hospitals, banks, streetlights, and gas pumps all rely on satellite timings to operate. Still got 145-mile-an-hour winds. As do American naval ships, missile warning systems, armed drones, and smartphones. I don't think the American public sufficiently understands the importance of space. Bom, senhores, desculpa. Senhores, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando com os colegas. Me permitam fazer uma breve apresentação da associação. A IAB é uma entidade de classe que há mais de 31 anos congrega e representa as empresas brasileiras que atuam no setor aeronáutico e setor espacial, promovendo e defendendo seus objetivos e interesses comuns no Brasil e no exterior. As empresas filiadas à IAB, eles atuam nos mais diferentes segmentos relacionados com os segmentos aeronáutico, espacial e de defesa, e um critério de elegibilidade é que precisa ter uma atuação relevante industrial no Brasil, né? Então, em outras palavras, empresas que atuam apenas com representação comercial não são elegíveis para filiação à IAB. Atualmente, nós temos 44 empresas associadas. A MacDeer, a Equipa Aérea e a RFCom acabaram ingressando na terça-feira da semana, então atingimos essa marca de 44. Bom, o objetivo dessa nossa conversa de hoje é que juntos possamos refletir acerca da dependência que o Brasil tem nos mais diferentes segmentos aí, não só em defesa, tá? Mas em infraestrutura que nós usamos aí desde que acordamos até o horário de dormir. As infraestruturas críticas do Brasil, o grau de dependência que elas têm de infraestrutura espacial estrangeira. Esse mosaico aqui, ele faz um apanhado das coisas, né, como eu comentei, que a gente usa no dia a dia e que dependem de satélites. Inclusive, o grid elétrico, para mim, na ocasião, quando eu tomei conhecimento, foi uma surpresa. E como
uma imagem, um vídeo vale mais do que 1000 palavras, eu vou me permitir, né, tocar boa parte desse vídeo, que de forma muito didática ele dá uma ideia dessa dependência. One day, without warning or apparent cause, all of humanity's artificial satellites suddenly disappear. The first to understand the situation are a handful of government and commercial operators. But well before they have time to process what's happened, millions sitting on their couches become aware that something is amiss. TV that's broadcast from or routed through satellites dominate the market for international programming, as well as some local channels. So the disappearance causes immediate disruptions worldwide. The next people affected are those traveling by air, sea, or land, as global positioning, navigation, and timing services have entirely ceased. Pilots, captains, and drivers have to determine their locations using analog instruments and maps. Aircraft, ships, and ground vehicles get stopped, grounded, or returned to port. In the meantime, air traffic controllers have a difficult task on their hands to prevent plane crashes. Within hours, most of the planet's traffic grinds to a halt. The effects aren't limited to entertainment and travel. All sorts of machines, from heating and cooling systems to assembly lines, rely on super accurate satellite-based timing systems, and many have little to no backup options. Stoplights and other traffic control systems stop synchronizing, so police and Good Samaritans step in to direct the remaining cars and prevent as many accidents as possible. The most catastrophic impact is yet to come, because in the next few hours, the world economy shuts down. Satellite-based timestamps play a critical part in everything from credit card readers and stock exchanges to the systems that keep track of transactions. People are unable to withdraw cash or make electronic payments. Logistics and supply chains for crucial goods like food and medicine fragment, leaving people to survive on whatever is locally available. Most countries declare a state of emergency and call on the military to restore order. That may take quite a while. Most navigation and communication systems are no longer operational, so military chains of command may be in disarray. Many troops, including those actively deployed, are left to their own devices. Commanders of nuclear submarines and missile control centers wonder if the disruption is the result of a hostile attack. What sorts of decisions did they make with partial information? Even in the best case scenario, our civilization gets set back by decades at the very least. That's because despite being a relatively new phenomenon, satellites have quickly replaced more traditional long-range technologies. The combination of global positioning and internet has allowed for near-instant signals that can be synchronized worldwide. Many systems we use daily have been built upon this foundation. Going back to the communication systems of the mid-20th century would not be a simple matter. In many cases, they'd have to be rebuilt from the ground up. While the sudden disappearance in this thought experiment is unlikely, there are two very real scenarios that could lead to the same results. The first is a solar flare so strong it fries satellite circuitry, as well as many other devices and power grids around the world. And the second is an orbital chain reaction of collisions. With about 7,500 metric tons of defunct spacecraft, spent boosters, and discarded equipment orbiting our planet at relative speeds up to 56,000 kilometers per hour, even small objects can be highly destructive. A single collision in space could create thousands of new pieces of debris, leading to a chain reaction. Space is huge, but many of the thousands of satellites currently in orbit share the same orbital highways for their specific purposes. And since most objects sent to space are not designed with disposal in mind, these highways only become more congested over time. The good news is we can protect ourselves by studying our solar system, creating backup options for our satellite networks, and cooperating to avoid an orbital tragedy of the commons. The space kilometers above our heads is Acho que tá ok.
Bom, então, de todas as aplicações espaciais que nós temos, essa imagem foi tirada um tempo atrás do site da Agência Espacial Brasileira, eu diria que a navegação é a mais crítica. Quando eu falo navegação, eu falo de um sistema que genericamente a gente chama de PNT, Posicionamento, Navegação e Temporização. E, assim, sistemas como o GPS, eles usam como pedra angular um sistema, uma rede de relógios atômicos sincronizados entre si, em cima do qual é construído todo um sistema de navegação e de posicionamento. E esse sistema de temporização também é utilizado por uma série de infraestruturas críticas. Essa reportagem, por exemplo, não tão antiga assim, da Bloomberg, ele destaca que a economia global, ele depende pesadamente, ele fala GPS, mas de sistemas como o GPS, né? Nós temos 4 aí, como a gente vai ver, de cobertura global no mundo, por enquanto. E aqui eu peguei isso para destacar. Os Estados Unidos têm um total de 16 sistemas que eles consideram críticos para os interesses nacionais deles. 14 deles dependem do GPS, de modo que ou deixariam de funcionar ou teriam uma degradação muito grande caso viesse a faltar GPS lá nos Estados Unidos. Para dar uma ideia de impacto econômico, nesse levantamento que essa consultoria fez para o governo norte-americano, eles chegaram à conclusão de que 30 dias de ausência de GPS nos Estados Unidos, por qualquer que seja a razão, causaria impacto econômico da ordem de $1 bilhão por dia, e que seria 50% maior, $1,5 bilhão por dia, caso essa interrupção ocorresse num período crítico para a agricultura. Essa aqui é uma outra reportagem no New York Times, justamente dizendo dessa dependência, que uma boa parte das infraestruturas críticas, não só dos Estados Unidos, né, eu diria que da sociedade moderna em qualquer país do mundo, depende de sistemas de temporização como os proporcionados pelo GPS, que sem ele a gente teria blackouts, apagões de grandes proporções, mercado financeiro deixando de funcionar, modais de transporte e também outros serviços aí que a gente usa no nosso dia a dia. Os 16 sistemas de infraestrutura dos Estados Unidos são esses. A gente vai notar que não deve ser muito diferente do que seria a infraestrutura crítica no Brasil ou em qualquer outro país. São coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Desde mercado financeiro, comida, cuidados com a saúde, transporte, tecnologia da informação, etc. E aqui, por que grids elétricos dependem de sistemas de temporização? Brought to you too by satellites circling the Earth, far out of sight, helping to make life electric. Electricity is the only product we buy that must be used instantly. The electric grid works because the power going in balances the power being used. When supply and demand go out of balance, so do our lives. Gadgets burn out, neighborhoods black out, cities go dark. Keeping the lights on is like walking a high wire. The balance changes every second. To keep the balance, utilities synchronize all the equipment across the grid. They use GPS, the satellite technology that puts maps in your phone. GPS satellites clocked with radios that send signals with the exact time everywhere. Turn off GPS and power grids start to fail. Satellite, the world's invisible, indispensable technology. Brought to you. Perdão. Isso. Bom, o Homeland Security, que é o órgão do governo norte-americano que cuida das infraestruturas críticas, declarou que a função PNT, especificamente a temporização, é uma função nacional crítica. Eles não fazem parte, não é o 17º sistema ainda por questões burocráticas, mas ele está para ser considerado mais um sistema de infraestrutura crítica para os Estados Unidos. Então, digamos assim, existe aqui uma notícia recente, né? Existe, de fato, uma preocupação muito grande para você ter sistemas de backup. Eu, para minha surpresa, quando eu tomei conhecimento dessa possível dependência do grid elétrico em 2019, eu tive a oportunidade, por indicação do diretor da Agência Espacial Brasileira, de conversar com um engenheiro sênior lá do Operador Nacional do Sistema Elétrico. E eu
pude, nessa conversa, constatar que aqueles sistemas que mantinham o grid elétrico brasileiro funcionando na época dos meus pais, na época dos meus avós, eles foram desativados, que o Brasil está pendurado, digamos assim, nesse quesito, no GPS. Então, assim, ele não disse com essas palavras, mas eu entendi que se a gente vier a ter problema, por qualquer que seja a razão, né, pode ser intencional ou não, o fato é que se faltar GPS, é bem provável que o Brasil tenha apagão de proporção nacional. E quem acompanha, por exemplo, o que está acontecendo na Ucrânia, para além das headlines, né, dos chamados de notícia, vai perceber que a Rússia está fazendo jameamento, né, jamming, em sinal de GPS, para provocar apagão na Ucrânia. Isso está acontecendo. Então, a gente vê que não é um caso isolado, né? Os países que não têm sistemas de backup, como aquele vídeo comentou, fica realmente numa situação bastante vulnerável. Tanto que os Estados Unidos aqui em 2020, o presidente Trump a Casa Branca soltou uma ordem executiva reconhecendo a dependência, dizendo que a PNT, especificamente a temporização, tornou-se uma utilidade invisível extremamente importante para várias infraestruturas que eles usam, né, como sistema de comunicação, grid elétrico, modais de transporte, agricultura de precisão, previsão do tempo, etc. Como eu estava comentando anteriormente, no mundo, atualmente, nós temos 4 sistemas de cobertura global, que são sistemas de PNT, que especificamente com cobertura global, eles chamam de GNSS, Global Navigation Satellite System. Tem o GPS, que é o mais conhecido, o americano, tem o Beidou chinês, o GLONASS russo e o Galileu da Comunidade Europeia. Mas também tem constelações regionais, da Índia e do Japão. E a gente pode perceber que mais países estão percebendo a criticidade desses sistemas e estão planejando ter seus próprios sistemas. É o caso dos Emirados Unidos Árabes e da Turquia. O curioso, eu achei interessante trazer aqui qual que foi a gênese do GPS indiano. Em 1999, houve um conflito da Índia com o Paquistão, conhecido como o conflito de Kargil, em que os Estados Unidos negaram acesso ao GPS aos indianos. Então, aqui eu gosto dessa fase final, que eles falam que eles já sabiam da importância, mas essa ocorrência foi a gota d'água para que eles fizessem o próprio sistema, não só o próprio sistema GPS indiano, mas eu diria que foi a gênese até do próprio programa espacial indiano. Um fato também que especialistas dizem que foi a gênese do Beidou, do GPS chinês, foi o que os chineses chamam de humilhação inesquecível. Foi num conflito no Estreito de Taiwan, no ano de 1996, que o americano também negou acesso ao GPS e as Forças Armadas da China tiveram problemas. Aqui, eu abro um parênteses de 3 slides aqui, para fazer uma provocação já para a fase de debates aqui. É uma matéria que fala, de novo, do que aconteceu lá na China. Ele lança 2 questões aqui. É uma afirmativa, né? A primeira sentença aqui. Ele afirma que o caso do Beidou ilustra por que os países precisam de sistemas próprios sistemas próprios de PNT para salvaguardar a sua soberania. E uma pergunta retórica, que eu diria, né? Se um país não é capaz de garantir sua fonte de, principalmente, temporização, é realmente independente? É realmente soberano? Então, essa pergunta eu gostaria de debater com os senhores aí. Hoje, a China é o único país que tem o que eles chamam de tríade da resiliência, além do Beidou, que é o sistema PNT primário, fonte primária de temporização para os vários sistemas de infraestrutura. Eles têm aquele sistema antigo, né, de décadas atrás, de transmissão através de estações de solo, e também tem uma rede de fibra ótica para distribuir temporização.
Perdão, aqui que eu disse que eu abriria um parênteses, que não está diretamente relacionado com o tema da apresentação de hoje, mas é bom para a gente fazer uma reflexão. Eu diria que tanto a China até 1996, quanto a Índia até 1999, eles deviam fazer testes com os mesmos armamentos que a China usou no Estreito de Taiwan em 96 e a Índia usou no conflito de Kashmir em 99. E todos funcionaram muito bem. Mas a eterna dúvida de países que... Estou com retorno aqui. Não, só um minutinho que tem que desativar um som aqui. Pronto. Ok. Bom, então, a eterna dúvida que países que utilizam não só equipamentos de defesa, até eu diria de uma forma geral, até o SGDC, por exemplo, não estou dizendo que tem problema, mas a eterna dúvida de países que usam equipamentos estrangeiros, é se de fato ele vai funcionar em quaisquer circunstâncias. A gente tem aqui, na época do Exocet, em que existia lá uma kill switch, que parece que a França não passou para a Inglaterra, etc. E hoje, declaradamente, aqui, as pessoas não escondem, né, de que existem, sim, kill switches, até esse aparelhinho que a gente usa aqui, né, se a gente for roubado, a gente pode matar ele. O que leva as pessoas a acreditarem que isso também tem nos equipamentos de defesa ou de equipamentos que a gente usa estrangeiros? Inclusive, por essa razão que a Índia está perseguindo, está quase conseguindo alcançar a autossuficiência em termos de equipamento de defesa para suas forças armadas, porque realmente não dá para saber. A gente só vai saber se estiver do lado errado num conflito armado, e a gente vai perceber quando menos a gente pode depender, quando menos pode falhar, ele pode não funcionar, porque eles podem acionar essas kill switches. Bom, aqui eu fecho parênteses. Eu tenho dito que o Brasil vive essa síndrome do sapo na panela, né? Que diz que se você colocar um sapo numa panela de água fria e for lenta e gradualmente aumentando a temperatura, ele não percebe o perigo e morre cozido. O Brasil foi, ao longo de décadas, aumentando gradativamente a sua dependência por infraestrutura espacial estrangeira e hoje não se dá conta da vulnerabilidade que isso representa para nossos interesses, nossa soberania. E eu diria que essa dependência é o que os estrategistas chamam aí de cisne negro, né? Que é um evento. Alguém pode dizer assim, mas é difícil, se o GPS faltar, vai ter o Beidou, vai ter o Galileu, enfim. Mas o fato é que, se vier a faltar, ele vai causar consequências assim gravíssimas para a nossa sociedade. Bom, acho que o Paulo estava me perguntando sobre a questão do Starlink, não sei se foi o Paulo, foi alguém perguntou ao Arnaldo. Recentemente, houve um questionamento, deixa eu só passar aqui, do deputado Coronel Meira, questionando qual que seria o impacto de uma eventual interrupção do serviço de Starlink para as nossas Forças Armadas. E, de fato, todas as três forças responderam e existe, sim, uma dependência crítica do Starlink. Quando isso aconteceu, essa notícia foi circulada final de agosto. Uma semana depois, eu enviei uma carta para esse mesmo deputado Coronel Meira, dizendo que, na verdade, o Starlink era apenas a ponta do iceberg, que provavelmente, embora a gente não tenha esse levantamento no Brasil, quem cuida de infraestruturas críticas no Brasil é o GSI, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, mas eles não têm esse mapeamento ainda. Então, eu estava chamando a atenção do deputado, sugerindo que se fizesse o mesmo tipo de questionamento que ele pediu para fazer para as Forças Armadas, mas para o Operador Nacional do Sistema Elétrico, para FEBRABAN, enfim, para os responsáveis pelas nossas infraestruturas críticas, para a gente poder conhecer qual que é o nosso grau de vulnerabilidade. Mas essa carta está sem resposta, vai fazer 3 meses e está sem resposta. Eu não acho que os argumentos que eu utilizei aqui não foram suficientemente atrativos para ele se interessar por esse tema. Bom, eu tenho que reconhecer que foi no meio da campanha
de eleição municipal, né? Mas o fato é que até agora não houve reação em relação a essa provocação. Bom, eu já estou me caminhando aqui para o final. Assim, o Brasil ainda não, né? O mundo estuda como um país como o Brasil, com as condições do Brasil, conseguiu produzir a terceiro maior ecossistema aeronáutico do mundo, né? A gente, da mesma forma, eu asseguro que a gente também é capaz de fazer a mesma coisa no setor espacial. A indústria espacial tem o mesmo DNA da indústria aeronáutica, a gente investindo de forma consistente, o Programa Espacial Brasileiro recebendo o tratamento de programa do Estado, eu não tenho dúvida de que a gente será um protagonista, assim, eu tenho dito uma década, tá? E eu estava comentando, a gente está vivendo um momento divisor de águas, eu entendo, que recentemente a FINEP colocou com recursos do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, recursos substanciais de subvenção econômica para desenvolvimento de sistemas completos, né? E eu realmente percebia que o Brasil ele subaproveitava a capacidade que a indústria tinha para fazer desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico ficava muito restrito às ICTs. Não que eles não tenham condições de fazer, eles têm uma série de dificuldades, etc., mas deixava de aproveitar o potencial que a indústria tem para fazer desenvolvimento tecnológico também, em conjunto com as ICTs. Então, eu diria que a gente temos que manter esse ritmo de investimento para, de fato, como eu comentei, daqui a uma década a gente está vivendo um cenário diferente. Bom, eu costumo sempre, no final, compartilhar imagens do Amazônia 1, o primeiro satélite brasileiro, que foi muito importante para levar ajuda lá para a tragédia do Rio Grande do Sul. Aqui na região da Alasca, esse aqui é sul do estado da Flórida, nos Estados Unidos, e eu boto aqui a imagem da cidade de Miami para mostrar a ponte lá. Em tese, esse sensor que está na Amazônia 1, que é o mesmo do Cibers 4A, não deveria detectar nada com dimensão inferior a 64 metros, que é a resolução espacial da câmera colocado nele, mas né, o INPE, o Adenilson, que é o gerente lá do programa Amazônia, diz que os próprios especialistas custam acreditar que essa imagem possa ter sido feita por uma câmera WFI com resolução de 64 metros. Inclusive, se a gente pegar a mesma imagem do Cibers 4A do Amazônia é melhor, demonstrando que a PMM, a plataforma multimissão, que é o bus desse satélite, é realmente uma plataforma de qualidade. E aqui, da mesma forma, é o litoral norte do estado de São Paulo e litoral fluminense. Aqui a gente vê São Sebastião, aqui Sepetiba, Baía da Ilha Grande, ali até a região dos lagos, no Rio de Janeiro. Bom, então, com isso eu concluo a apresentação e vamos passar para a fase dos debates, do qual assim, eu tenho uma expectativa muito grande. Eu comentava com o Paulo de ouvir. Eu tenho percebido que existem vários colegas que trabalham em vários setores de infraestruturas críticas, né? E eu gostaria de ouvir qual que é a percepção que eles têm com relação a essa dependência que o Brasil tem nesses diferentes sistemas de infraestruturas críticas. Obrigado. Obrigado, Júlio, pela palestra. Eu vou pedir que os colegas levantem a mão, então, para a gente formar a nossa filinha de perguntas. Agradecer ao Shidara, que já nos abaixou a apresentação dele. E então eu vou começar, Shidara, um pouco para... uma das coisas que a gente atribui muito ao sucesso da Embraer foi a formação de pessoal, né, através do ITA na área aeronáutica. Quer dizer, o ITA e mais os institutos de desenvolvimento no CTA e mais a iniciativa depois de projetar um avião, construir um avião numa empresa inicialmente estatal e que depois foi privatizada, levou a Embraer a estar na situação que está. Como é que é na área espacial? Qual a contribuição
que o ITA e outras escolas de engenharia aqui do Brasil têm promovido para a área espacial, e como você vê os próximos passos. ITA na formação e outras escolas, o INPE, né, como um instituto importante. E então, se a gente pensasse numa rota, qual seria essa rota? Paulo, obrigado pela pergunta. De fato, eu tenho dito que se eu tiver que citar um diferencial, uma vantagem competitiva do Brasil, eu citaria justamente a qualidade dos nossos recursos humanos. O brasileiro reúne, tanto que se você for fazer um levantamento de centros de pesquisa, equipes de pesquisa, nas mais variadas áreas do conhecimento humano, você vai sempre perceber que tem um brasileiro lá, né? O brasileiro tem características como, eu costumo dizer que é o jeitinho brasileiro usado para o bem, a flexibilidade, a engenhosidade, a criatividade. Então, isso tem um diferencial enorme, ainda mais lapidado com escolas, centros de excelência na formação, como o ITA, que você citou, realmente assim, nos suprem com um material humano que não fica devendo para ninguém para promover desenvolvimento tecnológico, inovação, né? Eu, assim, com toda a modéstia, digo que o Brasil consegue fazer, e isso pode ser particularmente setor espacial, mas eu diria que é geral, ele faz melhor, mais rápido e mais barato, né? Por conta dessas características. Realmente, recursos humanos é uma coisa... Não quero entrar aqui, se alguém quiser, a gente pode entrar no mérito, né? Que a gente... a IAB é uma das promotoras da ação civil pública da Boeing, por conta do recrutamento aí de profissionais altamente qualificados, e realmente isso é o calcanhar de Aquiles da indústria aeroespacial, né? Razão pela qual nós ingressamos em juízo para tentar reverter essa situação de cooptação. A trilha, o Paulo, eu diria que é exatamente isso. Acho que a gente não precisa se preocupar em reinventar a roda, é observar o que funcionou. O que funcionou para o setor aeronáutico chegar na situação que está. Eu acrescentaria ao que você falou, Paulo, uma política de Estado que foi praticada pelo então Ministério da Aeronáutica, que continuou até os dias de hoje, né? Porque se não fosse a aeronáutica, por exemplo, o KC-390 não teria sido desenvolvido. Foi um investimento que a aeronáutica nunca deixou de fazer para o desenvolvimento tecnológico da indústria aeronáutica, né? O programa MX foi um grande divisor de águas também, em termos de tecnologia, capacitação industrial. Então, basta seguir essa receita que vai funcionar também no setor espacial. Ok, obrigado, Júlio. Antes de passar para a primeira pessoa que já levantou a mão, vou passar para o Arnaldo para a pergunta dele, para dar uma esquentada aqui na discussão. Muito bem, Paulo. Parabéns, Júlio. Obrigado novamente. Eu ia deixar duas questões para você expandir a sua apresentação. Uma, assim como a Índia, quanto demandaria ao Brasil implantar um sistema semelhante ao da Índia para compensar essas desvantagens que você mencionou, não? Esses riscos, né? E a segunda é também expandir mais uma discussão sobre que você mencionou que os Estados Unidos bloqueou o acesso ao GPS em algumas situações, mas aí é um ponto de vista, uma ação governamental, né, de um país. Agora, o caso do Starlink é uma empresa privada. Então, é outro aspecto, né? Quer dizer, um controle privado que também afeta as mesmas questões que você levantou a nível internacional. Obrigado. Bom, eu não saberia dizer em termos de recursos financeiros, tá? Mas assim, eu afirmo com toda tranquilidade de que se países como Emirados Unidos Árabes, a Turquia, a própria Índia, Japão, tiveram condições de ter seus próprios sistemas, o Brasil também tem condições, sim, né? Eu não costumo aceitar argumentos como, não tem dinheiro. Não, dinheiro tem.
né? Basta a gente priorizar e usar para aquilo que realmente... Eu até tinha, até outro dia, dois slides aqui que o pessoal recomendou que eu tirasse. Eu fiz um levantamento de quanto que o Brasil gastou com Copa do Mundo e Olimpíada, e dava, assim, 120 bilhões de reais, né, em valores atualizados, né? Se o Brasil gastasse 10% desse valor em 10 anos de programa espacial, a gente teria, digamos, assim, retornos bem mais úteis para a sociedade, né? Então, eu estou tangenciando a resposta, tá, Arnaldo, mas não sei o valor, mas o Brasil tem todas as condições de ter um sistema, e eu diria até mais, eu acho que no presente momento a gente deveria partir para um backup mesmo, não tem nenhum problema continuar usando o GPS, mas desde que você tenha um sistema de backup que garanta que você não vai paralisar o país num evento de falta de GPS, né? Eu diria que, sim, falando como cidadão brasileiro, eu diria que o Brasil tinha que priorizar um sistema de backup e depois, sim, pensar em como que a gente... Inclusive, tem uma iniciativa lá, um projeto de lei do senador Stevenson, que é o Sistema de Navegação Global Brasileiro, que passou por algumas comissões lá do Senado Federal, aprovado e tal, mas que tá em banho-maria, né? Bom, a segunda pergunta, você falou da questão de infraestrutura que é controlado pelo governo e pela iniciativa privada. Eu acho que realmente não tem diferença, não, Arnaldo. Acho que, independentemente de ser algo que pode ser negado por um Estado soberano ou por por uma iniciativa privada, o fato é que, existindo a dependência, a gente tem que prestar atenção e investir em soluções para que a gente não fique nessa dependência, né? Seja do Estado ou seja da iniciativa privada. Eu enxergo dessa forma. Ok, obrigado. Então, Shidara, eu vou passar para o Alberto Camões para fazer a primeira pergunta. Tem que abrir o meu microfone, Alberto. Tudo bem? Estão me ouvindo, né? Estamos. Bom, Shidara, prazer em vê-lo. Eu acho que uma das últimas vezes que nós nos vimos foi quando eu fui, há 20 anos atrás, visitar a Mectron, e acho que era Rogério Salvador, ele falou para mim, o número pode estar errado, mas ele falou, olha, por 50 milhões de dólares, os ingleses queriam vender só o sistema de disparo do Piranha. Por 50 milhões de dólares, a gente desenvolveu toda a tecnologia do míssil e vai entregar 200 mísseis para a Força Aérea. Então, aquilo que você falou de fazer mais barato, mais rápido, mais criatividade, acho que esse exemplo lá, obviamente os números podem não estar perfeitos, errados, mas o conceito, estou de pleno acordo com você. Eu queria que você falasse, assim, você já começou a tangenciar isso, mas no como fazer isso, porque esse é o tipo da coisa que, entre aspas, não dá voto, é aquele desastre que pode acontecer, e se você for ver, esses países como a Índia, né, ou a própria China, fizeram esse investimento no momento de uma questão de defesa nacional ou de orgulho nacional ferido, uma coisa assim. Então, sei lá, eu estou aqui meio brincando, mas será que um apagão como o que aconteceu não faz tanto tempo, ou uma coisa que desse um prejuízo muito grande, não seria necessário para isso acontecer? Não é que eu quero que aconteça, mas só quero dizer o seguinte, quão realista é que isso que é tão necessário, ter o sistema brasileiro ou backup que seja, de PNT e tudo, que isso passe a ter uma visibilidade e uma política de Estado que hoje, naturalmente, o governo tem os seus orçamentos e tudo, e tem coisas muito mais prementes e que dão mais votos, é normal, né? É da política da vida. Como é que você vê isso acontecendo? O que vocês estão pensando em fazer? Você já comentou aí alguma coisa, mas se você pudesse falar, e tem alguma coisa que poderia, sei lá, ser uma coisa fora da caixa, ou que se acontecesse isso aí, não que a gente queira, um grande apagão, ou sei lá o quê, aí sim isso teria uma visibilidade? Essa é a minha dúvida, porque senão fica aquela coisa que tem que fazer, mas nunca vai ser feito, né? Obrigado, Cidade. Obrigado, Camões.
Eu ouso dizer que a causa de todas as causas é a falta de conscientização. O cidadão médio brasileiro, e por consequência os tomadores de decisão, eles não têm noção desse grau de dependência, né? É bem capaz que, se o GPS deixar de funcionar, eles vão querer reclamar lá no PROCON e o GPS é norte-americano. Quem paga, quem mantém, quem moderniza é o contribuinte norte-americano, né? Então, sim, respeito quem pensa diferente, mas eu não vejo outra forma de resolver essa questão, porque eu citei o caso aqui do deputado Coronel Meira, mas eu já tive outras tentativas de conversa com o presidente da Frente Parlamentar Mista do Programa Espacial Brasileiro, que foi criado há um tempo atrás, mas eu não desperta interesse, né? Por mais que as pessoas digam que estratégico, é prioritário, na hora de... Tem uma frase que eu gosto de usar, do então senador Joe Biden, ele dizia assim: não me diga o quanto você valoriza, me mostre o seu orçamento, que aí eu vou dizer o quanto que você de fato valoriza, né? Então, Camões, eu acho que não vejo outra forma a não ser conscientização. Longo prazo, porque, assim, a cultura brasileira já não ajuda. O brasileiro nunca... Sim, dificilmente ele se dá, né? Ele faz um planejamento de forma preventiva. Isso não vai acontecer, não. Deus é brasileiro, e vai tocando. Eu acho que, e vai acontecendo. E como, eu diria, graças a Deus, nosso entorno estratégico aqui é pacífico, né? Diferentemente da Índia. Não sei se já tinha começado, eu comentei isso. Brasil e Índia têm inúmeras similaridades, semelhanças. Ambos são países em desenvolvimento, têm grande população, grande extensão territorial, grande produto interno bruto, só que tem uma grande diferença, é um entorno estratégico. Lá, eles não podem ficar, eu acho que precisa, eu acho que não precisa. Meu amigo, negou o GPS lá em 99, tá aquele grupinho que achava que não precisava investir, tinha que mudar de opinião sobre o risco de morrer com cidadãos lá indianos, né? Então, no Brasil, não imagino uma situação como essa. Então, mas não precisa, na verdade, né? Se a gente fizer um trabalho de conscientização, mostrar, olha só, olha que dependência, isso é importante, isso é grave, teríamos que investir, né? Mas e eu estou tentando fazer isso. Eu não, inclusive, este fórum, né? Acho que todos vocês são grandes formadores de opinião, é mais um investimento. Eu já fiz assim dezenas de apresentações de conscientização para mostrar, olha, né? Será que a gente não tem esse problema aqui no Brasil? É bem provável que a gente tenha, também afirmar, né? Tipo aquela conversa que eu tive com o engenheiro do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Eu não posso fazer de uma conversa particular de pessoa física, do Júlio lá com um engenheiro, diagnóstico, né, do grid elétrico brasileiro. Mas é bem provável que o que eu falei, né, da dependência, ela exista, tá? Assim como está acontecendo na Ucrânia. Obrigado. Muito bem, Júlio, obrigado pela resposta. Vou passar para o Gondim agora, para o Eduardo Gondim, para fazer a pergunta. Boa noite, Júlio. Muito interessante o tema que você trouxe, realmente é preocupante e palpitante. Tive algum tempo trabalhando na área de defesa, de sistemas de defesa, na Marinha, e o GPS era usado como elemento de navegação com muita preocupação. Quer dizer, nós nunca acreditávamos como elemento final de navegação, exatamente pela vulnerabilidade. Consta que, durante a guerra lá das Malvinas, os sinais do GPS foram distorcidos para que não fossem usados, a não ser por pessoas absolutamente controladas. Tá. Trabalhei também no setor elétrico, na parte de operação da rede, do grid, e a sincronização dos tempos, dos diversos elementos, das diversas subestações, usinas, eu não diria essencial, mas é extremamente conveniente, principalmente para você poder fazer análise e tudo. Eu acredito que o grid funcionaria precariamente, mas funcionaria mesmo sem satélites. Talvez algumas informações. Mas o que eu queria realmente falar é aquele negócio. O que é que aconteceu com a indústria aeronáutica que deu certo? Eu tenho a impressão que foi um problema de foco. Tá? Você teve um único elemento, que foi o Ministério da Aeronáutica, assumindo a importância e conduziu, através talvez de umas 2 ou 3 pessoas muito bem orientadas, um projeto que começou de uma maneira muito simples. Se a gente analisar, o Bandeirantes era um jipe voador extremamente primário. Você conversa com pessoas que participaram do desenvolvimento e disse, olha, o acionamento do flap era feito por sem fio, parafuso sem fim,
de acionamento de portão eletrônico, essas coisas. Então, houve um processo de adaptação, porque os grandes fornecedores se recusavam a fornecer ou desenvolver coisas para uma indústria que estava nascendo, poderia vir a ser, como realmente acabou sendo, concorrente de grandes empresas internacionais. Agora, no problema do satélite interessa a telecomunicação, interessa a navegação, interessa aqui a agricultura, interessa, quer dizer, você fazer uma rede, e aí você começa a ter que fazer isso dentro do Senado, dentro do Congresso, você envolver políticos, e aí é um caminho muito eficiente de não acontecer nada. Você vai ter inúmeros grupos de trabalho, discussões e tudo. A minha pergunta é a seguinte: não haveria uma maneira de você começar um projeto de satélites extremamente simples, sem aquela preocupação, esquece o lançador, usa essas indústrias, essas empresas que colocam satélites em órbita e satélites mais simples, até para a gente poder começar a aprender e desenvolver as nossas necessidades? Na verdade, isso já está sendo feito, né? Por exemplo, no investimento da Visiona, que junto com a Telebrás, eles fizeram um V-Cube, lançaram tem cerca de 1 ano e meio, ficou esse tempo todo em comissionamento, porque ele era um nanosatélite, 6 Us, para poder validar. O objetivo principal do V-Cube, da Visiona, era validar tecnologias e fazer conceitos, né? Provas, justamente para consolidar o aprendizado de sistemas como controle de atitude, que é um software extremamente crítico num satélite. Então, digamos, e a gente está trabalhando, a gente sempre fala, todos falam da dualidade de satélites, só que a gente, se for olhar no passado recente, a gente sempre tentou explorar a dualidade pelo lado de defesa. E a gente sabe que é bem complicado quando a gente fala de defesa, ainda mais num país como o Brasil, em termos de recursos, etc., priorização. Então, a gente está tentando viabilizar uma constelação de nanosatélites para atender necessidades de áreas em que o Brasil tem vocação, como o agronegócio. Essa semana mesmo, a gente teve uma rodada de reuniões com pesquisadores da Embrapa para explorar a capacidade que está sendo consolidada na indústria nacional para satélites multiespectrais, que, digamos assim, revela, em termos de composição molecular, tudo que ele observa, né? E tem uma grande aplicação para pastagem, por exemplo, que eu não sabia. Eu achava que uma aplicação que a Embrapa iria indicar seria grão, feijão, milho, algodão, mas não, pastagem. Então, a gente vai tentar caminhar e explorar a questão pelo lado da vertente não defesa, pelo lado do civil. E nessa área de observação da Terra, ótica ou multiespectral, o Brasil já está com um grau de maturidade bem elevada. Nós conseguimos produzir algo que vai fazer muita diferença, ainda mais na produtividade do agronegócio brasileiro, né? Então, a gente está explorando essa vertente. Agora, acho que você falou tudo. Se a gente for analisar a história da indústria aeronáutica, é isso. Um chefe meu da Copac, ele sempre dizia assim, uma das maiores virtudes da administração pública é a continuidade de ações, né? Não adianta você fazer alguma coisa de forma descoordenada ou sem que tenha continuidade, fazer voos de galinha. A gente está batalhando para que, por exemplo, esse satélite que a Visiona está fazendo de alta resolução, ele seja adquirido pela defesa para compor uma das constelações lá do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, que é o CARPONE, satélites óticos de observação de terra de alta resolução. Então, eu estou bastante confiante, a gente está vivendo um momento que será um divisor de águas, obviamente, desde que tenha continuidade, né, de investimento. Ok, obrigado. Vou passar agora para o Aldo Bergamasco para a pergunta. Obrigado, Paulo Inácio. Júlio, bom te ver. Bom te ver também no próximo sábado, o encontro da nossa turma. A Mães vai estar lá, vou estar lá, você também, isso vai ser muito bom. Diferente do Gondim, diferente de alguns colegas aqui que trabalharam na defesa, setor aeroespacial, eu trabalhei a minha vida inteira no mundo de consumo. A hora que eu falo mundo de consumo, estou falando praticamente do cidadão comum, todos nós aqui como pessoas,
né? O que a gente, o cidadão comum, pode fazer para ajudar, apoiar, tentar mudar essa agenda, de certa forma travada, que você comentou? Obrigadão, tá? Bom dia. Waldo, eu diria que vocês todos, certamente nas posições que ocupam, ainda que aposentados aí, parte dos colegas são aposentados, vocês são grandes formadores de opinião, tem a rede de relacionamento, eu acho que é por aí, eu não vejo outra forma, não tem uma fórmula mágica que a gente vai conseguir, senão a gente já teria resolvido esse problema. Eu não vejo outra saída a não ser a conscientização. É chamar atenção, mostrar para as pessoas o grau de vulnerabilidade, o que aconteceria com o Brasil numa eventualidade de interrupção de serviços de infraestrutura espacial estrangeira, honestamente eu não vejo outra forma, eu já tenho percebido uma mudança, tá? Obviamente não é resultado apenas do esforço da IAB ou do meu esforço, mas que esse processo ele demora, né, Aldo? O processo de educação, de conscientização é um processo lento, gradual, mas honestamente eu não vejo outra forma. A não ser que aconteça o que o Camões falou, uma tragédia, né? Que, inclusive, só comentando, lá no vídeo do TED, ele citou 2 eventos de natureza, na verdade um evento de natureza, que são as tempestades solares, né? As ejeções de massa coronal, como eles chamam lá. O pior evento foi no século XIX, 1857, se não me engano, mas em 2012 teve um evento que os cientistas da NOAA disseram que foi tão intenso quanto o de 1857. Então, a gente está, assim, né, o Rossi estava comentando aí que a passagem aí de um meteoro pode causar estragos, aí, então, digamos assim, é meio que jogar roleta russa, né? Acreditar, não, nunca vai acontecer nada, pode acontecer, e se acontecer, de fato, né, vai causar muito prejuízo, e talvez seja uma razão para... É o tal da humilhação, né? O chinês tem o dia da humilhação inesquecível. Eu diria que essa questão do Starlink poderia representar o dia da humilhação brasileira e a gente acordar para o problema, mas não acredito que isso vá acontecer. Então, é conscientização, Aldo. Muito obrigado, Júlio. Ok. Passa para o Diogo Lamota. Diogo Resino. Olá, o pessoal me chamou de Lamota mesmo. Dificilmente então. me chamam pelo último nome. É um enorme prazer estar aqui, tá? Eu conheço a EITA, mas a EITA com os sócios mirins lá, né? Eu sou professor de robótica e astronomia e trabalho com alunos aí entre 11 a 19 anos. Inclusive tem uma aluna minha aqui presente que se interessou pelo assunto aí, a Iris, e o Matheus, que acabou de chegar também. Daqui a pouco a gente vai para a aula, mas quero agradecer aí o convite da EITA, a divulgação. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria, se o tempo me permite aí, sim, pode. Quando o Aldo estava falando aí sobre satélites, ele falou aí sobre os perigos aí das conectividades, aí das conexões, falou da Agência Espacial Brasileira. Então, eu ontem e hoje eu estava num evento aí militar aí da Força Aérea Brasileira com a Agência Espacial Brasileira, que fez um workshop aí tratando um pouco esses assuntos aí no quesito militar. E queria perguntar ao professor Júlio, né, aproveitando esse embalo aí, né, sobre o que ele acha de ter uma coisa assim dominante pelos americanos ou pela China, né? Porque a gente sabe que quem vai dominar essa parte aí de comunicação e vai ditar as regras do jogo, vamos dizer assim,
são os países superpotentes, né? E como que ficaria o Brasil nesse quesito? Você acha que o Brasil seria refém de muita coisa? Dá para o Brasil dominar alguma parte? O que você acha sobre isso? Sobre o poder do Brasil frente às grandes potências aí? Lamota, obrigado aí pela sua pergunta. Eu De nada. diria para você que, assim, basta olhar o que é a indústria aeronáutica brasileira, né? Então, eu acho que isso responde indiretamente a sua pergunta. Nós querendo, nós conseguimos seguramente produzir tecnologia endógena brasileira para suprir necessidades e para não ficar na mão de terceiros países, né? Para realmente a gente fazer o que a Índia está fazendo para suas forças armadas, ter autossuficiência nas coisas críticas, né? Mas a barreira não é tecnológica, porque capacidade nós temos. Como eu comentei anteriormente, a gente faz mais rápido, melhor e mais barato do que os países gastaram para alcançar, né? Agora, o fato é que pode minar tudo isso é a falta de continuidade, né? Se você não tem uma previsibilidade de investimento, se os projetos não são tratados como projetos do Estado brasileiro, as coisas realmente ficam bem mais complicadas, porque tem um paradigma também que é importante que eu comente aqui, porque eu ouvi muito, ainda ouço algumas pessoas falarem isso, mas que não tem sustentação, dizendo que o que faz os programas espaciais avançarem no mundo é investimento privado. Mentira! Tem uma publicação da OCDE que coloca de forma muito clara que realmente ela reconhece que investimentos privados estão acontecendo em patamares nunca antes vistos, porém muito, muito, muito inferior do que os investimentos públicos, né? Que, além de promoverem o desenvolvimento de programas espaciais no mundo todo, promovem também atividades comerciais no mundo todo e que vai continuar dessa forma pelo futuro previsível. Então, essa que é a realidade. Muita gente, o próprio Elon Musk, ele declarou lá, eu uso isso nas minhas apresentações, que a SpaceX não teria nascido, nem teria atingido o estágio que atingiu, não fosse a ajuda da NASA. E eu acrescento, não é só a NASA que investe na SpaceX, né? Tem o Departamento de Defesa, a DARPA, o Departamento de Transporte. Então, realmente, é muito importante a questão da previsibilidade de investimento. Embora a NASA só investiu na SpaceX depois que a SpaceX deu certo, né? Não, engano seu. Eu posso te mostrar, através do histórico de investimentos, que, digamos assim, a NASA não investe só na SpaceX, investiu só na SpaceX, investiu na Boeing também, ele se dá esse luxo, né? Ele investe em 2, 3 empresas e escolhe aquela que deu mais certo, ou enfim, segundo critérios que eles definem lá. E assim, só aproveitando uma última coisa, você acha então assim que vai ser cada país por si ou vai meio que virar bloco? Tipo assim, os países mais fortes vão meio que juntar os mais fracos e virar blocos, como se fossem blocos econômicos, né? Digamos assim. Olha, a Europa é um bom exemplo disso, né? Galileu, por exemplo, se você for olhar, é da Comunidade Europeia, né? Agora, isso tem um fator geopolítico que eu não sou a melhor pessoa para avaliar. Eu também não sei por quê. Na verdade, eu desconfio, né? Que são fatores geopolíticos que fazem com que a gente não tenha blocos regionais, por exemplo, América Latina e Caribe, por exemplo, poderia perfeitamente se desenvolver e custear um sistema regional de posicionamento, mas acho que questões geopolíticas acabam dificultando / inviabilizando, porque, assim, pela própria essência, pela própria natureza de satélites, né, eles são globais, né? Não tem o mesmo satélite que passa aqui, passa lá, do outro lado do Japão, passa... Depende da inclinação da órbita, claro, né, obviamente. Mas eu diria que é subaproveitado essa questão de parcerias internacionais, multilaterais para sistemas espaciais.
por questões geopolíticas. Ok, Júlio. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta agora sobre as mudanças climáticas, Júlio. A gente está vendo eventos extremos acontecerem. Esse ano foi recheado, né, de secas muito fortes e a desgraça que ocorreu em Porto Alegre, com as chuvas concentradas. E uma das coisas mais difíceis de se prever é o tempo. A incerteza que está associada aos modelos na previsão de tempo não depende só de grandes supercomputadores, né? Ela depende muito dessa previsão, dessa visão, desse olhar que, por exemplo, uma rede de satélite geoestacionária sobre o Brasil poderia facilitar para a análise do próprio movimento atmosférico, né? Essa medida ela nos estimularia a desenvolver a necessidade dessa rede de satélites para a agricultura brasileira, porque é a agricultura brasileira que ainda nos mantém competitivos no mundo inteiro. Se não fosse o agronegócio e a agricultura no Brasil, nós não teríamos a possibilidade de estar tendo a situação que o Brasil tem, embora não tenha outras grandes indústrias como a Embraer no setor tecnológico que compita mundialmente. Então, o que você acha dessa influência de mudanças climáticas e previsão atmosférica através de sensores espaciais com mais precisão? Não, é fundamental. Não sei se todos têm conhecimento, o Brasil tem uma parceria do programa CIBERS, né? Já tem mais de 3 décadas, e recentemente foram anunciados 2 novos projetos em conjunto, né? Que é o CIBERS 6, que vai ser um satélite de observação da Terra radar, o SAR, e o CIBERS 5, que vai ser um geoestacionário meteorológico. Então, digamos assim, eu diria que ainda não se tem detalhes de como que será a divisão dos trabalhos entre Brasil e China, mas é um investimento que vai acontecer. Eu não sei para quando que está previsto o lançamento, tá? Agora, realmente, e GPS também, né? Não sei se vocês se lembram, está lá, naquele levantamento que a consultoria fez para o governo norte-americano. Se o GPS viesse a faltar num período crítico para a agricultura, o prejuízo passaria de 1 bilhão diário para 1,5 bilhão, né? Então, eu diria que no Brasil, a agricultura de precisão, a tal da agricultura 4.0, ainda está incipiente, na fase inicial. Então, o Brasil teria, digamos assim, muito a perder também, eu diria, em termos de produtividade, caso a gente nos fosse negado, né, o acesso a sistemas como o GPS. Ok. Eu vou continuar perguntando, porque eu peço para os colegas que quiserem perguntar que levante a mão. O Rubens Isso, o Rubens está com a mão levantada. E vamos lá, então, Rubens. Obrigado pela oportunidade. Prazer em ver o Shidar aqui. Fazer um contexto curto. Dois exemplos. Essa semana está a questão que a China, em 16 meses, ela conseguiu captar o Gemini do F-18, o Trooper, decodificou e fez um sistema para combater esse Gemini, né, do sistema dos caças F-18, uma coisa de tecnologia, cibernética e software, né? O outro exemplo, eu lembro que eu estava no mestrado, um dos livros que eu li falava que um país teve um problema naquele sistema Rangecuta de 19ª ordem para fazer esses sistemas balísticos que hoje está aí, que a Rússia lançou, né?
Então, a gente fica muito falando de hardware, né, de satélite, de coisas físicas, sensores, mas como é que está, provavelmente, a nossa defasagem do Brasil na parte de software e na parte cibernética, ligada aqui à parte que é muito importante também, tem muita coisa de patente, tecnologia associada a isso, né? Ô, Rubens, obrigado pela pergunta, mas essa eu vou ficar te devendo. Talvez os colegas aqui tenham mais vivência. Eu sei o seguinte, né, que o Brasil declarou áreas prioritárias, seria a espacial, a nuclear e a cibernética, né? Cibernética com o Exército, nuclear com a Marinha e espacial com a aeronáutica. Mas que eu saiba, todos esses investimentos relacionados a esses projetos ditos prioritários estão em banho-maria, né? Mas eu não tenho conhecimento para poder responder essa pergunta, me desculpa. Desculpe se a pergunta foi difícil ou fora de contexto também. Não é fora de contexto, não. Eu acho que essa é um problema complexo mesmo. Eu acho que estamos levantando questões importantes e que ficam assim no ar para a gente continuar buscando resposta. O José Câmara agora, por favor. Oi, Chidara, tudo bem? E aí, Câmara? Tudo bom. A minha pergunta é no sentido, para mim, GPS antigamente tinha a época do pré-Clinton, que tinha aquele limited availability, tá? Que tinha para comercial, a precisão de geoposicionamento era bem menor, até que o Clinton chegou e acabou com isso, falou, não tem ainda a precisão do militar, mas tem uma precisão que é o que todo mundo se beneficia hoje em dia. E, combinado a isso, eu vejo também aqui, por exemplo, se um Starbucks perde internet, a solução é fechar a loja, porque as pessoas do caixa não sabem como é que dá troco, como é que funciona, onde que vai registrar, a pessoa simplesmente fecha a loja, não fala assim, ó, tá aqui 20 cruzeiro, me dá um café. Não existe. Então, a coisa degringola exatamente. Então, eu te pergunto, se no caso de por exemplo, só do sincronismo via GPS, se não existe uma solução, um backup terrestre, que não precisa satélite nenhum, se o ON simplesmente manda essa sincronia via fibra, via internet, via rádio, ou coisas mais básicas, antes de você chegar e remontar todo um sistema de GPS. Isso já não resolveria uma grande parte do problema, mesmo que você não tenha o time base mundial, você pelo menos tem o pulso, o millisecond de Brasília. Isso não seria uma coisa a ser atacada primeira antes de mandar satélite para o espaço? Perfeito, Câmara. Eu até comentei isso, né? Que como cidadão, eu acho que, assim como a China, por exemplo, é o único país que tem a tal da tríade de resiliência no que diz respeito à temporização. Eles têm um Beidou, que é o sistema satelital, o GPS chinês, eles têm um sistema de fibra ótica e têm um sistema de transmissão por rádio, né? Então, você está corretíssimo, concordo plenamente com você. Hoje, acho que o Brasil deve continuar usando a temporização de GPS ou desses sistemas GNSS aí de código aberto, né? Que está acessível. Mas também deve investir num sistema de backup. Eu diria que eu, se fosse tomador de decisão, iria montar ou um sistema via rádio ou um sistema de fibra ótica, aquilo que fosse mais viável, mas, enfim, o melhor custo-benefício, né? Perfeito, é isso mesmo. Por exemplo, o sistema, a rede elétrica, por exemplo, eu lembro de ter ouvido falar que nos anos 20 ou coisa assim, você ia sincronizar um gerador com outro, você põe uma lâmpada para começar a piscar, para ver o batimento e ligar. E hoje em dia deve depender isso do sincronismo, o que realmente impacta a eletricidade. Eu não coloquei, até pensei em colocar um slide que tem um documento do governo norte-americano que mostra quais são as dependências que um sistema de grid elétrico moderno tem
de um sistema de sincronização. São vários, tá? Como eu não sou especialista na área, mas não é só a questão de sincronização, etc. Tem, sei lá, eu vi aqui 15, 16 tópicos em que isso pode afetar o grid elétrico, tá? Mas, assim, por que o GPS foi tão usado? É exatamente o que você falou, foi no ano de 2000 que eles tiraram aquela tal disponibilidade seletiva que propositadamente colocava ruído no sinal aberto, né? Até teve um acidente lá, aéreo, lá, por conta desse erro aí, o Clinton resolveu tirar, foi no ano 2000. E tudo foi montado por causa disso, né? Já que está disponível, assim, a comunidade foi elaborando sistemas, etc., baseados nessa disponibilidade. Não que ela fosse a única solução. Pelo contrário, existem, acho que até soluções, falando especificamente de temporização, sistemas mais baratos, né? Para você distribuir temporização. E você falou, é fibra ou é sinal de rádio. Tá legal. Ok, obrigado. Vou fazer mais uma questão ampla. Talvez os colegas possam até ajudar a suscitar a achar que não é da área dele, vamos dizer. Mas como você vê a entrada da inteligência artificial agora em todo esse problema de comunicação, em todo esse problema em tudo vai estar, né? Todos os setores vão usar a inteligência artificial. Parece que essa é um caminho inevitável para o setor de serviço, para o setor de energia e todos mais. E no espacial, como é que está entrando a inteligência artificial? Olha, realmente eu vou ficar devendo também. Seguramente, uma coisa eu concordo com você, Paulo. É inevitável que ele esteja presente em maior ou menor grau em camadas, né? Que seja nos vários sistemas com os quais nós operamos no dia a dia. Agora, como que isso vai acontecer? Porque, assim, há que se tomar cuidado, né? Porque essa questão que foi levantada aí pelo Rubens Fausto da guerra cibernética, assim, você vai ter que ter muito cuidado para você implementar soluções de inteligência artificial em sistemas de infraestrutura crítica, na minha visão, porque assim, você tem que analisar ao mesmo tempo os benefícios que isso certamente vão trazer junto com a vulnerabilidade, no caso de uma invasão, um hacker, enfim, né, que pode gerar um risco acima daquilo que é aceitável para um determinado sistema, tá? Mas talvez outros colegas aí possam complementar, especialistas aí no setor. Ok, vamos mais uma questão para a gente ir tratando ao longo do tempo, né? São preocupações que estão surgindo, novidades, né? Que a gente tem que saber conhecer mais como elas estão sendo aplicadas nos vários setores, né? Essa é uma preocupação nossa. Vou passar a palavra, então, para o Arnaldo para fazer a pergunta. Sim, Júlio. Oi. Está dando microfonia. Oi. Opa, está dando microfonia, Arnaldo. E agora, melhorou? Melhorou. Tá. Isso. Então, Júlio, vou fazer uma mais provocação a você, voltando à minha pergunta inicial, quando eu te perguntei se você via diferenças entre a situação do Starlink e do GPS, porque no caso era uma ação governamental e na outra privada, né? Então, você disse que não via muita diferença, mas eu acredito que sim, porque a nível de governo você tem mais, digamos, safeguard. Para o Arnaldo, parece que deu problema. Onde? Arnaldo, voltou. Arnaldo? Não. Oi? Pode continuar. Deu algum problema? Deu, cortou um pouquinho, mas pode continuar. E tem safeguarda, porque no caso
Você parou no safeguard. Tá. Parece que a minha conexão aqui está meio complicada, mas eu vou tentar terminar. Acho que eu caí fora, né? Não, tá de novo. Tá? Pode Ok. estar. É o Então, Starlink. É o Era Starlink. No caso da Starlink, é uma empresa privada, claro que tem interesses comerciais e não quer perder receita, etc. Mas é uma decisão, possivelmente, de uma pessoa, né? Enquanto as decisões de governo envolvem, claro, um peso grande de um presidente, mas tem, enfim, Congresso, enfim, outras instituições. Então, era nesse sentido que eu queria ver se você teve uma análise maior, mais profunda, sobre esses impactos, né? De uma decisão que pode vir de uma pessoa, de uma empresa privada, ou, no caso do GPS, de um governo, ou de vários governos, no caso da Europa, por exemplo. Né? Ok, Arnaldo, eu entendi o seu ponto, né? Eu analisei pelo lado da consequência, né? Você tá analisando pelo lado da ação de negar acesso. Eu concordo com você, realmente a gente ter mais salvaguarda ou as coisas para acontecerem no âmbito de um Estado, acho que é mais difícil, né? Tem vários pesos e contrapesos que terão que ser considerados antes de tomar uma decisão dessa envergadura, coisa que pode não acontecer se é um serviço, ainda que haja interesses comerciais, tá? Eu estava falando pelo lado da, enfim, um país como o Brasil, você não deveria considerar, olha, então, talvez para priorizar, sim, ok, vou priorizar meus investimentos para não ser dependente de alguma coisa crítica fornecida por uma empresa privada. Ok, pode ser um critério para você priorizar investimentos, mas eu diria que você tem que investir, seja em infraestrutura que, digamos assim, é controlada por Estado ou por iniciativa privada, senão a gente continua tendo vulnerável do mesmo jeito, né? Se faltar uma ou outra, a gente é afetado, talvez de forma equivalente. Mas eu concordo com você, né, que as salvaguardas, se é que a gente pode chamar de salvaguardas, né, os passos que levam a um bloqueio, por exemplo, de um Estado, acho que é mais difícil, né, do que a iniciativa privada. Ok, obrigado. Acho que nós estamos chegando já ao final da nossa conversa. Eu queria ver uma pergunta do pessoal do jovem, do pessoal o Matheus e a Iris. Diogo. São meus alunos, que daqui a pouco vai para a aula. Eu sou jovem também. A gente começa a nossa aula aí. Vamos ver se eles fazem alguma pergunta. Eles querem perguntar qual a curiosidade que eles têm em relação a vamos dizer, essas constelações de satélites que estão passando sobre nós. Matheus quer perguntar, Iris quer perguntar. Diogo, o que você acha, Lamota? O Matheus não quer perguntar. Não, ele fica com vergonha. E ele chegou um pouquinho atrasado, então ele pegou um pouco o assunto meio picado. Mas a Iris e eu estamos também num grupo chamado Bate-Papo Astronômico, que é lá do Fabrício Coveiro, lá da Federal do Rio Grande do Sul, lá de Santa Maria também. E vira e mexe, lá tem a estação da Brembo, né? Eles ficam controlando lá todas inclusive, né, nessa tragédia aí do Rio Grande do Sul, eles monitoraram muito, né? Que é uma estação meteorológica lá, né? Principalmente do Rio Grande do Sul ali, eles que controlam junto com uma estação da Brembo lá. Então, tudo que passa também, além das chuvas, né? Tudo que passa ali de meteoro, asteroide, o que pode acontecer do céu lá, principalmente no Rio Grande do Sul, eles mandam no grupo e já falam sobre. Interessante. E aí tem quando vem os trenzinhos lá, quando vai passar a estação espacial, eles avisam, enfim. É um centro de monitoramento muito legal.
Então, você vê que o pessoal já está de olho no espaço, né? Está tentando entender o que está acontecendo. É uma curiosidade que já vem de muito tempo, né, da gente, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, que o Marcos E a questão Gabriel, é só do pessoal que está preso lá, né? Também. Lá no Rio Grande do Sul? Não, tem um pessoal preso na estação espacial, né? Preso na estação espacial, tá. O Marcos Gabriel diz que um GPS quântico seria uma grande revolução em PNT. Você sabe alguma coisa disso, Shidara? Vou ficar devendo também. A dívida está aumentando, hein? Essa coisa do quântico, ela virou moda também, né? Bom, pessoal, estamos chegando ao final. Eu vou brindar o Shidara pelo excelente. Viu? Vocês querem tirar uma fotinha? Podemos. Isso, deixa. Todo mundo abrir a câmera assim para tirar uma foto. Todo mundo abrir a foto, isso. Não sei se esses encontros acontecem com frequência, se tem certificado, não sei como é que é a primeira vez que eu participo. Não tem certificado, é um encontro entre amigos, é um fim de dia, fim de semana, né? Uma happy hour que a gente faz entre os amigos, sempre com palestras interessantes aqui, entre os iteanos, né? Então, embora eu me sinta um pouco deslocado, eu agradeço imensamente o convite, foi um enorme prazer escutar vocês. Ok, obrigado, pessoal. Então, muito agradecido a todos. Vamos terminando, então. Diogo, você Muito perdeu bom. a rifa, que foi no primeiro minuto. Você chegou atrasado. Eu cheguei e faltava 10 minutos.